Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí aguardando nosso Café Conservador nessa semana explosiva em que o bicho está pegando a nível mundial por causa da fala de um asno, né? O asno abriu a boca, resolveu atacar Israel, que todo brasileiro já tem uma certa amizade, afinidade ou não, né? E resolveu incendiar a Semana do Brasileiro, né? O Coronel Rogério e o Sargento Noé, vamos debater sobre as falas do Lula aí que estão empurrando o Brasil para uma guerra desnecessária, né? Para uma confusão internacional que pode gerar problemas, sanções, né? Vamos falar também sobre o depoimento do presidente Bolsonaro, que vai dar à Polícia Federal, e também a manifestação que está programada aí para o fim de semana. Vai ser um programa longo, porém eficiente. Coronel. E aí, Noé, tudo bem? A gente, passado o carnaval, passado essa folia de Momo, a gente depois, se tiver tempo, vai comentar um pouco sobre a demonização da polícia, cantor que exalta vagabundo sendo roubado, esfaqueado, mas o papo hoje é sobre a fala do Lula, né? Uhum. Na Etiópia, comparando a guerra de Israel, a guerra legítima de Israel contra o Hamas, não é contra o povo palestino. Exato. Mas toda guerra tem os seus efeitos colaterais, mas ele fez uma comparação à conduta de Israel ao Holocausto. Assim, é muita burrice mesmo, para falar o mínimo, ou então má fé. A gente até entende que isso foi um caso pensado. O Lula é um estrategista, ele não fez isso do nada, ele quer que as pessoas pensem que foi do nada, que é a senilidade dele, mas não, foi de caso pensado, tanto que foi de caso pensado que ele já está fazendo a denúncia. Ele já tinha apoiado a África do Sul numa denúncia contra Israel no Tribunal Penal Internacional, e agora o Brasil faz uma denúncia contra Israel. E isso é muito triste porque nós temos muitas afinidades, além da questão judaico-cristã, né? Da formação judaico-cristã do povo brasileiro. O que a gente tem ouvido nos últimos dias é justamente que o Brasil, sempre foi um país receptivo a todas as nacionalidades, acolheu judeus, acolheu japoneses, acolheu italianos, inclusive faz 150 anos da imigração italiana, alemães e todas as diversidades possíveis. E o nosso presidente demonstra, além do desconhecimento, repito, provocado, esse mal-estar internacional para o Brasil. Você já vê críticas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália, né? Então, assim, foi totalmente desnecessário essa atitude dele. Agora, o que a gente vê também é que judeus, né, que nós tivemos na eleição de 2022, judeus que apoiaram o Lula, ainda passam pano, são incapazes de condenar essa conduta dele. Essa conduta dele é condenável. E aí os deputados lá entraram com um pedido de impeachment, já tem aproximadamente hoje, né, umas 130 assinaturas. A gente sabe que depende da boa vontade do presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, mas é uma demonstração, são 130 deputados que estão assinando um pedido de impeachment dele. De outra volta, não é só para a gente esticar um pouquinho aqui, nós já temos mais de 100 autoridades, são 4 governadores, salvo engano, é o Tarcísio, o Zema, o Caiado e o Jorginho Leite de Santa Catarina, que participarão do evento no domingo, dia 25, e temos senadores e deputados federais, além de deputados estaduais, vereadores, pessoas que estarão na Avenida Paulista no próximo domingo, no ato que foi convocado pelo presidente Bolsonaro. Vai ser um trem de louco, hein? Porque vai vir gente de fora também, vai vir um jornalista muito conhecido lá da direita de Portugal para cá, né? E pessoas de outros países também vão vir para Javier Milei, né? O Milei confirmou que vai vir. Então, assim, estamos vivendo um ponto de ebulição muito grande. E é aquilo que o senhor falou aí. Na minha cabeça, é tudo intencional. Ele quer provocar uma ruptura do país com os Estados Unidos, né? Provocar talvez um embargo internacional, um embargo americano ao próprio país, para poder se chegar à China, para poder se chegar à Rússia, né? E o Brasil virar uma ilha isolada como Cuba, apesar de o Brasil não ser uma ilha, né? Mas vai ficar isolado igual Cuba,
né? E com isso a miséria vai se multiplicar e toda a miséria que vai se multiplicar no país, ele vai culpar o embargo, não vai culpar a incompetência dele em falar uma desgraça dessa para todo mundo ouvir. Você comparar quem sofreu com o nazismo com o próprio nazismo, com o próprio nazismo, né? Então, assim, é tudo de caso pensado. Esse caos é um caos programado para acontecer, né? Isso, na minha cabeça, ele bate sempre com o que ele fala sobre uma governança global. Para que isso aconteça, ele tem que primeiro gerar o caos, né? Para depois vir alguém com mão de ferro e colocar as coisas no trilho novamente. Então, é um caos programado. A gente sempre comentou aqui, Noé, que nem todo mundo vai ter recurso, nem todo mundo vai ter condições de sair do país quando a coisa azedar. A gente vê aí pessoas que apoiaram o Lula na campanha, fizeram toda uma campanha contra o presidente Bolsonaro, uma campanha maliciosa, mentirosa contra o presidente Bolsonaro, mas que tem casos em Portugal, na Califórnia, na França, né? Na Itália. Na Itália nem tanto, que na Itália é direita, mas você vê que esse pessoal não mora no Brasil. Ele vem aqui, dá um showzinho, ganha um dinheiro, levanta um recurso da Lei Rouanet e foca fora. Por que eu estou falando isso? Porque você vê o Gerson Camarote, ele cometeu um ato falho. Numa das falas que ele fez na segunda-feira à noite, não à tarde, ele acabou dizendo que o presidente Lula mostra qual é a essência dele. Então, veja, ele é racista, ele é antissemitista. Por isso que o Gerson Camarote disse, só eu que estou dizendo. Veja a entrevista, a análise do Gerson Camarote, e ele falou isso, que quando você fala que é da essência do cara aquilo ali, é que ele falou do coração. Sim. Ele falou do coração. Então, é o que ele realmente sente. E isso eu tenho que concordar com o ministro israelense, que disse que foi uma cusparada na cara do judeu. Hoje mesmo tinha um vídeo de uma brasileira, eu não assisti todo, que era um vídeo de 8 minutos, falando do ataque do dia 7 de outubro lá na festa rave. E o cara é uma brasileira, judia, né? E ele colocou para falar. Então, veja, é inaceitável a fala que o presidente fez. Você pode não ser cristão, você pode não ser judeu, eu não sou judeu, mas você tem que ser humano e racional de entender que o Holocausto foi um crime contra a humanidade. Aí você vê que quando o cara quer falar de direitos humanos, e a esquerda tem um pouco desse glamour de falar sobre direitos humanos, ela tinha que condenar essa fala do Lula. E, inclusive, você não vê o ministro dos Direitos Humanos fazer fala nenhuma. Ele sabe, sim, desfilar em carro alegórico demonizando a polícia. Agora, condenar atitudes antidemocráticas e desumanas, ele não sabe fazer. Verdade. Eu como já tive a minha formação cristã, né, na igreja, a igreja pentecostal, a igreja protestante, né? Para mim, esse povo está tudo carregado de capeta, de demônio mesmo, porque não tem lógica você defender bandido, né? Você defender quem comete estupro, você defender que tem que ter saidinha de fim de semana para bandido continuar roubando em carnaval, né? Então, assim, toda essa você ser a favor do direito humano de alguém que faz merda o tempo todo, né? E não ser e achar que o judeu é menos humano do que as outras pessoas, né? Então, quer dizer, é algo realmente, para mim já está num nível mesmo já espiritual da coisa, né? Que quem conhece a Bíblia entende que esse caos programado vem para gerar essa tal governança global que eles tanto querem, e é do capiroto, né? E é do capiroto, né? Das grandes famílias aí que já dominam o mundo com dinheiro, né? Os Rothschild, o pessoal todinho. Então, assim, é difícil, porque quem assiste o nosso programa, ele vai assistir e vai descobrir o quê? Olha, eu estou te dizendo uma verdade que você gostaria que não fosse verdade, mas é a verdade, entendeu? Você vai ter que abrir seus olhos cedo ou tarde, porque é melhor abrir os olhos agora do que lá na frente, quando o couro comer, quando começar a perseguição. Que nem eu vi o vídeo do cidadão hoje falando, na Alemanha nazista começou assim. Sim. O cara é judeu. Não, mas a minha avó é que era. Mas quantos por cento de judeu o cara tem que ser para ser considerado judeu e jogado na câmara de gás? O cara vai assim, não, eu não sou judeu. Não, mas a sua avó é. Sua avó era. Então, assim, do povo judeu, se você pode não ter nascido em Israel, mas se você é descendente de judeus e nasceu em Nova York, você nasceu no Brasil, você é judeu, né? Até a terceira ou quarta geração, até a quinta geração, você é considerado judeu.
Né? Olha lá se não corre sangue judeu dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada um de nós aqui. Olha, eu não sou judeu, mas vai que meu avô era, o meu bisavô era, né? Então, todos nós, assim, temos essa... Assim como o cara fala, não, a minha avó era negra, né? Eu tenho sangue negro, eu tenho sangue índio, né? A história, né? Eu vou falar mais da história aqui, né? Sim. A história, ela é pródiga em nos contar, né? Essa caçada do povo judeu. A gente não vai assim, tem a parte religiosa, tem a parte histórica. Então, Uhum. assim, a gente sabe que durante o período da Inquisição, principalmente, né? O judeu sempre foi rotulado daquela pessoa que seja sovino ou não, mas é o cara Sim. que consegue juntar o dinheiro Sim. e as pessoas crescem o olho nisso. Então, Prosperado, né? prosperado, tudo, mas não é só o judeu, né? A pessoa prospera já atrai aquela inveja, né, das pessoas, seja um progresso intelectual, seja um progresso financeiro. Sim. E aí você vê que o judeu, durante a Inquisição, salvo engano, eles também foram expulsos dos países que eles estavam. Sim. E pegavam, como sempre, o patrimônio dos caras, né? E aí conta a história que, por exemplo, eles tiveram que trocar de nome. Sim. Então aí você tem o Lima, o Cordeiro, né? E entre Muitas outros. das famílias que estão no meio de nós aqui são pessoas que são mudaram pessoas de que nome. mudaram de nome, Sobrenome, sobrenome de árvore, de animais, para quê? Para poder, leitão, para poder continuar vivendo e não ser identificado como judeu. E eu assisti um documentário, a gente já viu filmes sobre a Segunda Guerra, já viu alguns filmes sobre os judeus, tem lá, recomendaram até que o presidente Lula assistisse, né, a lista de Schindler, que foi um camarada que salvou muitas pessoas. Também eu assisti o documentário The Last Days, que fala sobre os judeus húngaros. E é o que você falou. Por que eu estou trazendo isso? Porque eles viviam numa comunidade interiorana, na Hungria, todo mundo se tratava bem, todo mundo se conhecia, e a coisa só que foi crescendo, e quando os alemães chegaram e foram levando os judeus, os próprios húngaros cuspiam, xingavam, repeliam os judeus. Então, assim, a evolução nazista, agora falando um pouco disso, ela não foi assim de uma hora para outra, né? Ela foi que o primeiro-ministro perdeu, ficou doente, o Hitler assumiu, mas antes disso houve toda uma doutrinação em escolas, naquelas crianças desde a menor idade, para poder uma lavagem cerebral mesmo. Ao ponto de você ver, e nesse episódio, nesse documentário mostra, não é? Que a gente vê, às vezes o livro é frio, né? O documentário ele mostra imagens da época, aquelas pessoas caquéticas, ou raquíticas, pele e osso, literalmente. Elas eram colocadas em câmaras de gás, né? Elas eram cremadas. O alemão ria. Não é o alemão, né? É o nazista. Porque o nazista, ele estava, né? Sádico, né? É sádico. Então, mas onde que estava a natureza humana? A gente tem que se perguntar, aonde que estava a natureza humana dessas pessoas para esse sentimento? Aí você pega um presidente da República que se coloca como referência mundial em defesa dos direitos humanos. Estavam falando até em indicar ele para o Prêmio Nobel da Paz, empurrando o país para uma guerra. Pois é. Então, assim, essa é uma questão. Como é que o cara consegue fazer um paralelo esdrúxulo dessa forma? Isso é de envergonhar o brasileiro. Mas é aquela velha frase que eles falam de que o esquerdista, de que acuse-os do que você é, né? Chame-os do que você é, tal. Porque, olha só o interessante. Alguns relatos desse ataque do Hamas aos israelenses conta da história de que botaram um bebê no micro-ondas, né? E obrigaram a mãe a assistir enquanto ele era cozido ali dentro. Tem alguma semelhança com a câmara de gás de Deus, né? Sim. Então, quer dizer, e o nosso presidente vai e compara eles exatamente com os algozes dele, né, os nazistas. Ou seja, é o seguinte, eu vou acusar eles de serem aquilo que nós somos, né? O governo de Israel mostrou as imagens para diplomatas, para jornalistas, né? Desse ataque. O liberava geral. Eu até peguei uma lá que eu acho que tem. O governo de Israel convidou algumas pessoas para irem a Israel para ver a situação. E acho que é o Capês que fala mesmo, Fernando Capês. Ele conta uma história de um vídeo
em que o terrorista ele matou o pai, matou a mãe, destroçou a família, ainda abre a geladeira e pergunta para a criança que estava chorando pela perda do seu pai ali se tinha refrigerante. Uhum. Então, veja, é o nazista. Aí o cara faz essa comparação, ela é extremamente assim ridícula e coloca o Brasil numa situação de que já está tendo essa retaliação, como você falou, o Brasil vai acabar ficando isolado, aliado a países autoritários, ditatoriais e também, digamos aqui, chamado do eixo do mal. Sim. Essa é a grande questão. E a intenção dele é exatamente essa, porque ele já falou num dos vídeos que se os Estados Unidos não quiser negociar com o Brasil, ele negocia com a China. Sim. Né? Se ninguém quiser negociar com o Brasil, ele negocia com os países. Mas países de quem? Países que têm o mesmo viés que eles, que é ditadura. Por isso que eu falo assim, é uma forçação de barra para entrarmos num embargo. Sim. Entrando num embargo, ele pode cometer qualquer atrocidade aqui dentro do país, porque nenhum país vai querer interferir aqui dentro. Não, isso aqui agora nós estamos sob embargo, isso aqui é tudo nosso. Então, o que a gente faz aqui dentro, eleição com 100% de voto para ele o resto da vida, né? com um judiciário conivente, com um Senado. Não, vamos acabar com o Congresso. Beleza. Hoje já não precisa, porque por mais que se vote restrições a poderes de ministro, novas leis que impeçam as coisas, na prática você vai no STF e inverte tudo. Você desfaz tudo. Você desfaz o que pessoas que foram votadas para fazer, elas fazem com amparo popular. Uma pessoa... Esse é o grande problema hoje do país. Você tem uma representatividade popular que não vale nada. Entendeu? Porque uma pessoa na decisão monocrática, ele pode falar, eu não vou colocar esse impeachment para rolar. Né? Você votou isso aí? Não, mas aqui no STF eu não deixo você exercer essa lei que você criou. Entendeu? Ou seja, o poder de decidir sobre a vida de milhões está na mão de uma, duas, três pessoas. A gente depois volta para falar um pouquinho dos embargos, do embargo, porque essa questão, lá logo, a gente vê que essa situação coloca o Brasil numa condição muito ruim. Por quê? Não é só o pequeno estado de Israel, que tem 10 milhões de habitantes aproximadamente, mas o capital judeu ele está espalhado por todo o mundo. Exatamente, as grandes empresas. Em grandes empresas. O Estado de Israel detém tecnologia de ponta na área militar. Nós mesmos aqui do Espírito Santo compramos armamento de Israel, né? Você lembra? Os fuzis que vieram aí. Sim. Nós temos tecnologia de inteligência de inteligência da comunicação, tecnologia, tudo isso baseado. Fala-se até que se houver uma ruptura, os aviões da FAB não voam, porque a tecnologia embarcada vem de Israel. Essa é a questão. Agora, quando você puxa aí, não é essa questão da representatividade de uma pessoa decidindo, o ministro Alexandre de Moraes, ele se declarou suspeito, né, ou impedido, na verdade, no caso de Roma. Né, depois que o presidente chamou aquelas pessoas de selvagens, né? Sim. Sem prova nenhuma, sem né? prova nenhuma, né? Ao contrário do opositor do Putin, o Navalny, né? Navalny. Que ele está pedindo que não se pode acusar que tenha sido uma morte, né, do Estado russo contra esse cara. Ao contrário, ele já tinha condenado, sem prova, sem vídeo, sem nada, o embrólio que teve ali do Alexandre de Moraes. Né? Ele também já acusou, no caso de Marielle, já dizia que era bolsonarista, que era Bolsonaro. Parou, ninguém levanta mais. Né? Agora, você vê que o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, estava lá no desfile das campeãs da Viradouro, né, dançando, caminhando ali, cheio de segurança. Na cara da sociedade. Né, literalmente sapateando na cara da sociedade. Simplesmente engavetou o pedido de 192 pessoas, né, de suspeição do Alexandre de Moraes, no caso do inquérito do fim do mundo, do golpe. Não é possível a gente concordar com isso. Ninguém está falando aqui, criticando a situação. Se nós vivemos num Estado de Direito, o camarada que se coloca como vítima, ele não pode ser julgador. Exatamente. Se o camarada que... Dizer que vai ser imparcial, que vai ser impessoal... O camarada que instaurou a investigação, ele
ele não pode ser o relator daquele processo. Exatamente. Isso está na lei, isso está claro, mas eles, desculpa, eles estão cagando para isso daí. Exatamente. Eles estão cagando para a vontade popular. Para a lei. Para a lei, não é nem para a vontade popular, é né? para a Constituição, para a lei. Porque, assim, o mínimo que ele tinha que fazer era levar isso para o plenário. Sim. E não é votação por home office, né? Não é telepresencial, não. Tem que ser presencial. O cara tem que fundamentar o voto dele, mas nós não vemos isso. E o pior de tudo, além do Alexandre de Moraes ter proibido o advogado de um acusado, né, ter contato com ele, além dele não permitir o contato entre os acusados, investigados, nós vemos um silêncio sepulcral da Ordem dos Advogados do Brasil. Né, eu vi aí um vídeo de uma presidente da Ordem dos Advogados da Seccional São Paulo, mas no nosso Espírito Santo, por exemplo, eu não vi manifestação nenhuma. Isso aqui? Eu hoje fico assustado. Eu achei que ia ter fechado. Eu acho que o advogado ele precisa defender, às vezes, o criminoso, até para defender o dinheiro dele, né, o ganha-pão dele. Agora, ir para a televisão e ficar defendendo vagabundo, não dá, né? Uma lei que tem... Aí vamos falar da saidinha rapidamente. Uma lei que tem 40 anos e provou que ela é inócua, não funciona, na verdade tem piorado a situação, não dá para o cara ir para a televisão defender isso daí, não, desculpa. Infelizmente, eles estão sem freio mesmo, porque não tem quem coloque, não existe limite. É como eles falam, né, que aquela coisa não tem braço, né? Depois que passou a cabeça, vai o resto, né? Então, assim, eles já perceberam que ninguém não tem ombro, eles vão continuar colocando, e quem deveria reagir, né, que seria o mecanismo dos pesos e contrapesos, está tudo comprometido, né? Aí você chega aí com um pedido de impeachment já cheio de gente, vai chegar na mesa do cara, o cara vai pegar, opa, deixa eu abrir minha gaveta aqui, pum, né? Um dia talvez eu coloque, né? Dependendo das emendas do relator, né? Dependendo de quanto sair de emenda do relator, vai ficar na gaveta pelo resto da vida. Né? E veja bem, não é assim? O Flávio Dino, né, vai assumir aí a vaga do STF. Antes de sair, ele está deixando uma bomba. Eu acho interessante. Eu sempre vou achar interessante porque muita gente caiu naquela historinha do amor, né? Do outro é genocida, o outro é fascista, né? ódio. Do ódio. O que o Flávio Dino está fazendo? Ele está lá acabando com a vitaliciedade dos juízes. Entenda, ele está querendo atingir os militares ali, que a manchete fala dos militares, mas quem realmente possui vitaliciedade no sistema brasileiro, dos agentes públicos, são o quê? Juízes e promotores. Alguma doutrina vai dizer que os oficiais existem porque só podem ser demitidos pelo Tribunal de Justiça. Ok, mas vamos lá. O juiz hoje, ou o promotor, que for condenado penalmente, ele pode perder o cargo dele, não é aposentado. Ele só é aposentado proporcionalmente no caso de infrações disciplinares, é o que diz a Loman. Entende? Então, o que o cara está fazendo? Ele está colocando mais um freio para o juiz, se já passa o que eles fizeram com a Ludmila Guerra, se você não rezar, se você colocar a cabecinha para fora, eu te corto e você vai embora sem nada. É isso que os caras estão fazendo. Quer dizer, e todo mundo calado, tá todo mundo vendo isso ficar calado? A mesma coisa que se aplica aos militares. Se você se candidatar a um cargo eletivo, você já vai para a reserva não remunerada. Você tem 30 anos, 25 anos de exército ou de força armada aí, mas resolveu ser candidato a vereador do seu bairro, no ato de candidatar você já seria. Aí agora estão querendo rever isso aí porque deu um bafafá danado, né? Mas assim, a gente está vendo a nossa liberdade sendo cerceada, sendo cercada para arrumar para essa ditadura em si, né? Na qual vamos ficar isolados do mundo, né? Vamos ser uma nova Cuba, mas uma Cuba 100 vezes maior, né? Eu trouxe esses 2 livros aqui, né, hoje. Pessoal, aí a guerra contra o Ocidente, quando a gente está falando do Israel, porque o Israel é aquele último ponto, a última linha de defesa do Ocidente, que eles querem destruir de qualquer forma. Será simbólico para o comunismo, para a esquerda, destruir Israel. E o outro que fala, o Hayek, né, fala sobre a Constituição da Liberdade. E o que nós estamos vivendo, você colocou muito bem, não é? É a questão da liberdade. Nossa liberdade, ela está sendo tolhida. As pessoas, a gente conversou, né, ontem com um amigo, ele quer falar, mas o cara tem medo. E não vamos tirar a razão dele. Né? Assim como tem a outra amiga, as pessoas querem falar, mas as pessoas estão com medo.
E por que elas estão medo? Porque elas não querem perder o seu maior bem, Todos têm algo a perder, que né? todos Se têm algo a manifestarem. perder. Exatamente. Esse é o grande medo. Só que é o seguinte, você já perdeu. Na minha visão, você que tem medo de se manifestar agora, medo de perder algo, você já perdeu. Já perdeu porque lá na frente, quando realmente a coisa escalar, entendeu? Eles não vão querer saber que você fica quietinho agora. Eles vão falar assim, não, a conta chegou para todo mundo, vai jogar todo mundo na vala comum. Às vezes, aquilo que eu estava conversando com os rapazes aqui antes de começar o programa, se estourar uma guerra contra Israel, contra qualquer pessoa do mundo aí que o Lula provocar, né? Quem vai ser convocado? Não adianta você estar de camisa do Che Guevara, falar que você é transgênero. Meu amigão, veste essa farda aqui, toma esse fuzil aqui e vamos lá, né, enfrentar os israelenses lá. Vamos lá, né? Já são bons de briga, já tem milênios de combate. Vamos enfrentar aqui os inimigos aqui que eu criei porque eu falei demais, né? Não precisa ser só Israel, pode ser o cara lá peitando nos Estados Unidos. E querendo ou não enfrentar Israel, basicamente você se coloca também contra os Estados Unidos, que é o parceiro de Israel. Né? Aí você que está aí fazendo L aí a vida toda, achando que, porra, é brincadeira, meu votinho aos 16, vou brincar de fazer o L, meu amigo, vai bater lá, primeiro vai chamar Forças Armadas, depois nós que somos Força Auxiliar do Exército, e depois quando nossos cadáveres já estiverem apodrecendo no sol, vocês, ser chamados, convocados, chama lá reservista, já tirou com espingarda de chumbinho, né? Vem cá, vamos lá, veste essa parte aqui, vamos lá combater porque o cara falou uma merda, né? Arranjamos briga com todo mundo e agora todo mundo quer matar a gente, né? Então as pessoas têm que refletir. Voto tem consequência. Olha isso em um ano. Olha as consequências de um voto irresponsável. Isso aí também, não é? A gente sempre fala isso, né? Ele está sendo igual um ninja sempre também, né? Jogando as suas cortinas de fumaça ali. Sim. Então isso é para tirar, às vezes, né? Só que é uma tiração assim ruim, porque ele de repente jogou essa conversa e achou que Israel não ia retrucar, ia deixar barato. Nunca deixou barato. Nunca ia deixar. Entendeu? Então ele pesou demais a mão, não acreditava que isso ia acontecer. E está acontecendo por quê? Tirar o foco, eu vi a reportagem do dia, cenoura está R$14, meu amigo. Verdade. O quilo, a batata, o tomate, e com essa chuva que tem caído... Vai para quanto? Pois é. Porque os nossos frangos que iam para lá, né? As repercussões, né? A repercussão é que os defensivos agrícolas, né, os adubos, essas questões, os insumos, eles vêm grande parte de Israel. Mas a Rússia pode fornecer. Sim, será? Mas ela está numa guerra também que a gente não sabe como que ela está. Ela está posando de forte, mas quem sabe que a então, quebradeira assim, que está vai chegar? Não sei se vai chegar. Então, assim, o jovem que está aí e talvez nunca estudou história, não debruçou, não sentou a bunda e leu um livro de história, mas lê um livro de história mesmo. Né? Esse livro aí ideologizado, né? Cheio de ideologia, travou aqui. Por quê? Para entender que uma guerra é algo muito ruim. É algo que mexe... Por isso que as pessoas evitam ao máximo, né? Não fica se jogando de cabeça dentro dela. Não vai ter essa... né? O chopinho, a maconha dele, não vai ter isso. Vocês viram lá, na guerra da Ucrânia, teve gente que se vestiu de mulher para tentar fugir pela fronteira. O cara falou, opa, não, você é barbado. Pode voltar, irmão. Vai lá pegar seu fuzil e vamos para a guerra. Entendeu? E se não é fuzilado. Exatamente. Não é isso? Se não for, é fuzilado. Vai fazer o quê? Mas os direitos humanos... meu amigo. Estado de guerra, Estado de guerra são outras, né? Exatamente. Então, assim, leia um pouquinho, procure se entender e se entender a situação e saiba que o presidente fez não foi um ato falho. A gente tem consciência que foi pesado, pensado, foi pesado, só que ele não acreditava nessas consequências. Se ele também estudasse história, ele ia saber que qualquer um que mexe com Israel... Né? Qualquer um que mexe com Israel se enrola, né? Se enrola bem, entendeu? Porque, querendo ou não, a comunidade judaica, ela é mundial. Sim. Ela não é só Israel. Ela é mundial, né? Todos os avanços, as empresas, está todo mundo ali. Aí acontece, alguns estados lá nos Estados Unidos, por exemplo, começaram com esse levante antissemita, né? E aí o cara falou assim, olha, eu doava para a faculdade, para a universidade tal, a minha empresa doava. Não vou doar mais. Aí o cara acha que dinheiro brota em árvore, que dinheiro só aparece. Eu estou na UFES, né? Eu vou pregar aqui contra Israel dentro da UFES, vou aqui dentro da faculdade tal, A, B, C e D, né? Aí de repente o cara fala, sabe uma coisa? Eu doava para essa fundação que está aí dentro da faculdade. Não vou doar mais nada, não. Ele se vira, vai pedir
vai vender paçoca no semáforo, meu camarada. Entendeu? Então, assim, é uma irresponsabilidade, uma inconsequência tão grande que quando aí acontece, estoura uma guerra, aí o país fica enfraquecido. Com esse monte de traficante aí armado até os dentes dentro do nosso próprio país, aí fala assim, opa, já dá até para dividir os estados aqui entre nós mesmos, né? Pegar um PCC, umas facções, você, pô, o país está enfraquecido, vamos dominar o estado todo, vamos tomar o estado para nós, criar o nosso próprio país, um narco-estado dentro do próprio país. A gente não sabe se não é isso que eles querem também, né? Né? Já que evaporou um monte de cara do PCC, dos presídios que não fugiam antes, né? Porque, assim, é complicado tudo isso, o cara comprar uma briga de um Estado que está se defendendo. Não foi Israel que foi atacar Gaza. Você pode o cara, você que está me ouvindo aí, me vendo, você pode não concordar. Paciência. Mas não foi Israel que foi atacar. Mas o Israel oprime o Vamos entender ali, lógico, eu não sei tudo do Oriente Médio, mas não é bem assim como é vendido pela esquerda. E a gente vê que esse caminho, esse dominó, nós estamos numa nova Guerra Fria, né? E na Guerra Fria a gente estava do lado do Ocidente. Eu não sei se agora a gente vai estar do lado do Ocidente ou do outro. E aquela coisa, quando o Muro de Berlim caiu, ninguém ficou na Alemanha Oriental, né? Exatamente. O pessoal foi para a Alemanha Ocidental. Então, o jovem que hoje aí usa a camisa do Che Guevara, prega socialismo, mas está com iPhone, tomando Coca-Cola, tomando sua Heineken, comendo seu hambúrguer, será que vai ter isso? É aquilo que o Paulo Guedes falou, é Venezuela à vista, né? Em um ano ou dois, né? Ele previu isso, e nós estamos indo muito mais rápido do que a gente esperava. Estamos indo para nos chocar contra uma parede a 200 por hora. Então, assim, o que nós temos que ver, que temos que refletir, poxa, aí, que saudade que dá, né, do cara que era chamado de genocida, né? Que falava uma gracinha ou outra lá atrás, né? E de repente, mas não metia a gente numa confusão desse tamanho, né? Você falou aí, não é, que o judeu está espalhado no mundo inteiro, né? Sim. Eu lembrei, esqueci, não falei, eu vou falar agora. Aí nesse documentário, só para mostrar o que você falou, concretizar, a senhora falou que ela e a irmã dela estavam andando, acho que é sexta-feira, né? Eles fazem a oração deles, esqueci o nome aqui agora, e de repente ela não tinha lugar nenhum para poder fazer, eles ficaram na latrina. E começaram a orar, começaram a fazer um cântico. Daqui a pouco começaram a chegar as outras crianças. E todo mundo cantando a mesma música. Só que um era da Hungria, o outro era da Grécia, o outro era da Alemanha, o outro era da Áustria, o outro era de todo quanto é lugar, estava ali. Então é o que você falou. É uma nação, que era uma nação sem Estado. Criou-se o Estado em 1948. Né? Até foi um brasileiro que participou disso, o Oswaldo Aranha, mas eles estão espalhados pelo mundo. Sim. Então, assim, são orgulhosos de serem judeus. São. A esquerda, eu acho que ela não mediu a fala dela, tanto o Lula quanto o Boulos, né? Sim. Que o Boulos falou, quando foi questionado sobre a fala do Lula, ele falou que não era candidato, já cometeu uma infração eleitoral aí, que ele não é candidato. Ele tem que falar que ele é pré-candidato, que ele não era candidato a prefeito de Tel Aviv. Sim. Então, assim, o que tem isso a ver? Então, ele concorda com a fala do chefe dele. Assim, o que eu vejo, né, todo esse ódio no mundo antissemita contra os judeus, é uma inveja que as nações possuem da história do povo judeu em si, por uma simples frase que causa essa inveja toda, que é a nação escolhida por Deus. Pronto, quebrou. Sim. Quem não é israelense, quem não é judeu, pensa assim, pô, mas o que esse cara tem de melhor do que eu para ele ser a nação escolhida por Deus e eu não sei. Aí o cara fala, temos que exterminar. Temos que acabar com eles porque eles não são melhores do que eu. Né? Ao invés de conviver em paz, pelo contrário, se o cara é amigo do chefe, né? Se o cara é amigo do chefe e você é amigo do cara, né? Você é aliado do cara. Veja bem, não é? Nesse documentário, The Last Day, ou no final do documentário, os caras fazem uma leitura do testamento de Adolf Hitler. Sim. E no testamento ele pede que os seus
seguidores continuem a perseguição, mas assim, o que ele tinha determinado, que é perseguir e exterminar o povo judeu. Sim. E aí a gente vê o cara aqui falando, né? Isso daí você quer o quê? Mas é o que eu falo, o cara pensa o seguinte, eu não posso exterminar Deus, entendeu? Mas eu posso exterminar o povo de Deus. Seu povo, né? Né? É por isso que é uma perseguição também aos cristãos, porque é uma forma de você tentar matar Deus. De você tentar, eu quero um Estado laico, eu quero, né, um fim das religiões. Blá, blá, blá. No fundo, tudo isso visa atingir Deus, que é onipotente, onipresente, indestrutível. Né? Ou seja, é uma rebelião contra uma luta que você não se pode vencer. Né? Sim. Por mais que se queira combater. Mas aí que está, olha as consequências do voto, olha as consequências de você escolher mal. Há um ano atrás, há um ano e pouco atrás, a gente não estava nessa sinuca de bico, não. Teve guerra da Ucrânia com a Rússia lá, né? O Bolsonaro ele chegou ali, não. Eu vou buscar o bem do meu povo, que me passa aí o fertilizante, briga de vocês aí, problema. Vocês que são brancos, que se entendam, que a gente costumava falar, né? Então, o importante é eu garantir vacina para o meu povo, é eu garantir fertilizante para o meu povo, a produção não pode parar, né? Bolsa Família para esse pessoal que agora acha que painho que está cortando, né? Então, assim, é uma loucura. Eu acho que assim, tem hora que eu acho que o ser humano ele gosta do autoextermínio, né? Ele gosta de se suicidar aos poucos com as decisões idiotas que ele vai tomando. Eu vi, da mesma forma que eu vi a cenoura aí a R$14 a matéria reclamando, aí a mulher falou, tá tudo caro mesmo, né? Isso aí, a imprensa falar o quê? Não tem como passar, nós não estamos falando só do arroz, né? E aí você vê, aí foram num feirão de empregos. Sim. A mulher estava desempregada há 7 meses. Ela está desempregada desde que o Lula assumiu. Sim. Dentro do governo Lula. Então, assim, e é a cara de tristeza. Sim. Então, a gente vê que, cadê a geração de emprego? Porque, infelizmente, o cara que está no IBGE, o histórico dele consta que ele gosta de maquiar números. A gente não tem como dizer que é aquilo ali que estão publicando. Por quê? Eu ando nas ruas aqui, na nossa Grande Vitória, e eu vejo só comércio fechado. Eu vejo só placa de vende ou alugas. E são locais de pontos tradicionais. Acho que foi o Carrefour, né, que fechou aí. Mais de 100, mais de 150 unidades, porque está saindo do país. Vamos refletir em cima disso aí. Por que eu, supermercado, que vendo produtos, né, alimentícios, todo mundo tem que comer, né? Estou fechando as minhas lojas. Não tem gente para comprar comida, não? Essas pessoas não estão conseguindo comprar comida. As minhas vendas caíram porque o produto está ali, mas ninguém tem dinheiro para comprar. Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar minha loja porque ninguém está vindo comprar. Olha isso aí. E as pessoas não refletem sobre isso. Não, fechou porque eles são... A desculpa de todos que a gente eles são gananciosos, eles querem redução de imposto, não querem pagar. É igual a agricultura familiar, com todo respeito, né? Que ela é muito importante. Mas a gente sabe que tem que ter produção grande para sustentar. Da mesma forma, os grandes conglomerados têm que ganhar o dinheiro deles. A gente não vai dizer, também não vai falar que eles sejam bonzinhos, mas a questão é que, como eles compram em quantidade maior, eles conseguem vender no preço melhor. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma colaboradora nossa aí, uma pessoa bem simples, batalhadora, e ela falou que 1 quilo de sal no bairro dela, aqui na região de Vila Velha, o cara cobra R$6 no comércio lá. Um pacote de sal mais simples é 1 e pouco. Sim. O cara tá cobrando R$6. Aí o esquerdista fala assim, não, mas sal faz mal pra pressão. Não, tem que cortar o sal. Isso aí. Tem que cortar o sal, pô, né? Não, açúcar também, vamos cortar o açúcar porque faz mal, né? Então, assim, para eles tudo justifica. O caos, ele está justificado, amparado. É porque gerou-se em torno de Lula uma deidade, né? Que chama quando você endeusa a pessoa, né? Então, o cara ele se tornou uma pessoa que, independente do que ele faça, tudo é justificado. Desde que o outro lado seja exterminado. Né? Quando fala que tem que perseguir bolsonarista, que tem que exterminar bolsonarista, ele está falando em acabar com metade de um país. Né? E jogar o país de uma guerra e acabar com a outra metade. É uma questão de soma zero, né?
Em cima da que a gente estava falando também, não é? A questão até nesse extermínio, parece que o governo da Alemanha também recomendou à sua população, se for vir para o Brasil, não recomenda vir, mas se for vir para o Brasil, evitar alguns lugares, Sim, porque a violência é grande, sim. tem crescido e há um risco do conflito bélico na região do Pará, que, segundo aí algumas notícias, a gente tem que avaliar isso melhor, mas os americanos, pelo seu monitoramento, né, diz que já existem tropas da Venezuela Uhum. passando pelo território brasileiro para invadir a Guiana. Sim. Então, assim, é algo que... E aí, o Lula vai apoiar Maduro? Deve apoiar, né, pelo jeito. Ah, com certeza. E se ele apoiar, ele vai mandar quem para lá? Né? Aí eu estou falando, você que achando que a vida é só internet, YouTube e dancinha no TikTok, meu amigo, baixar uma convocação geral aí para participar de uma guerra. Ah, meu amigo, você fez 18 aninhos, né? Prepara o lombo. Prepara para embarcar aí no. Faz o L. Faz o L, sobe na carroceria do E vai caminhão do embora, meu exército e Acabou. vai lá. É isso que eu falo. Vale a pena, né? Você entrar numa guerra pelas falas de uma pessoa que age de forma A irresponsável. idolatria, que você está falando da idade, né? Uhum. É idolatria. Sim. A idolatria é condenável. Sim. E a gente aqui, quando a gente fala do presidente Bolsonaro, ninguém idolatra. A gente sempre falou que ele cometeu as falhas dele, ele errou, e tem que ser feito isso. Agora, o que a gente vê do E esquerdista... se jogar numa balança, né? A gente vê do esquerdista, ele não aponta nenhuma falha do... Eles são incapazes de apontar um erro no camarada. Exatamente. Tudo é justificável, né? Tudo é que se faz, justificável. é um ódio do bem, que eles chamam, né? Mas é por isso que eu te falei, antes da questão comparando o woke, né, Uhum. com os nazistas lá, porque assim, aqueles caras que estavam fazendo aquela maldade, Uhum. aquela desumanidade com os judeus, eles estavam seguindo o ídolo Sim. deles. E para eles aquilo estava certo. Sim. Então, que esses camaradas que não conseguem parar, analisar o que está acontecendo, você pode continuar gostando do cara, mas, opa, amigo, aqui você está errado. Sim. Eles têm que falar isso, só que eles não falam. E isso é muito complicado. Por quê? Porque isso vai caminhando, e a gente não sabe onde vai dar. Porque, assim, a gente falou isso no passado, eu acho, né? Muita gente apoia a guerra, muitas vezes. Até ver seu filho voltando no saco preto. Quando volta? Eu lembro da história do cara aqui, do brasileiro, que assim que estourou a guerra da Ucrânia, que ele foi lutar pela Ucrânia, né? Sim. Ele ficou, acho que se não me engano, 8 horas. Durante 8 horas, quando viu o couro comer, ele voltou para casa chorando, que nem uma criança lá. Ele achou que era brincadeira. Sim, Ele achou que era que era o game, né? que era filme de ação, que você chegava lá, o pau quebra lá, você sai vitorioso, você mata um monte de russo e fica por isso mesmo. Não é, meu amigão. Entendeu? Toda a força que você põe daqui, nego põe força de lá também. Não tem restart. Não tem, você só tem essa vidinha de videogame sua, né? Sim. Então, nesse videogame da vida, você tem que começar a ponderar as decisões. O nosso canal, ele não veio aqui para agradar você, ele veio para te trazer a verdade. Sim. Né? Toda a verdade. Porque as suas escolhas, inclusive a gente sempre repete, vamos repetir novamente, até mesmo para agora prefeito, vereador, cara, isso vai ter um reflexo na sua vida fora de série, né? As próximas eleições, se houverem até lá, né? Se não colocarem a gente numa roubada ainda maior, tudo isso você tem que refletir antes, né? Existe uma meta agora dos partidos de direita que é nenhuma prefeitura para o PT, né? A gente no Rio Grande do Sul lá, se não me engano, tinham 26 prefeituras petistas, a meta deles é 0, né? Apoiou partido de esquerda, prefeito 0, entendeu? É do partido que apoiou o Lula, não vota nele. Então, quer dizer, é o tipo de coisas que você tem que ter, não é porque você não gosta do cara, é porque é uma questão de autopreservação, né? Algumas leis as leis que eles querem propor, elas visam piorar a sua vida, torná-la insuportável. Que nem nós conversamos hoje sobre o estado do Oregon, né? Isso. Que achou muito lindo liberar as pequenas posses de drogas para o pessoal usar. Um ano e pouco depois já virou uma pandemia, agora eles querem voltar atrás na decisão de liberar as drogas e querem punição mais severas para prender os usuários, porque ficou inabitável o estado deles. Então, quer dizer, voto tem consequência, desde do cara que é o síndico do seu prédio,
Desde o cara que é o seu vereador, que é o seu prefeito, né? Inclusive, a gente está até vendo umas brigas já dentro da própria direita por causa de prefeitura, não uma coisa de criança. Para mim, essa é a verdadeira molecagem, né? É você enfrentar o seu próprio aliado. Eu nessa questão, eu concordo plenamente com você. A gente teve aquele vídeo que foi muito visualizado, né, do Belém Barbosa, aquele cara. Então, assim, eu acho que é prefeitura zero para a esquerda aqui no Espírito Santo e no país. Agora, você não se deixe enganar para os lobos em pele de gordeiro. Você vai ver senador aí, eu vi uma entrevista de um senador aí, aquele mesmo. Aquele que enganou aquele mesmo que enganou as velhinhas lá do convento. Sim. Não, que eu vou votar a favor a favor da saidinha, porque eu sou autoridade, eu não posso votar. Mas o cara passou 6 anos no mandato dele só batendo na direita, sendo contra os seus valores, contra os seus princípios, e agora ele acha que vai te enganar. Você vai se deixar enganar por isso? Que nem prefeito que está aí, que anda do lado de comunista, anda do lado de esquerda, o deputado federal dele só vota a pauta do PT, né? Não votou, não assinou lá, não deu chamegão para o impeachment do camarada. Quer te enganar dizendo que está colocando escola cívico-militar no último ano do mandato. Sim. Se ele fosse bago roxo, por que não fez logo antes? Quer fazer agora, que quer te enganar, meu amigo. Exatamente. Acorda. Se vai eleger ele, eu não sei. Se vai eleger outro, cuidado que vão aparecer outros também, se dizendo que são direita, mas o cara defendeu, foi contra o porte de arma para o cidadão de bem. Exatamente. Ficou colado com a esquerda o tempo inteiro. Então acorda. A direita, ele vai te dar uma possibilidade de você cobrar. E nós somos de direita. Como o Noé falou, nós não estamos aqui para agradar ninguém, eu estou botando meu ponto de vista. Se você quiser se iludir, é o que você está vendo aí, ó. Quem votou, quem fez o L. Tá que nem aquele camarada, tá engolindo o choro, caladinho, se ferrando, mas beleza. Eu sei que eu também vou me ferrar, mas eu acho que eu vou me ferrar menos que muita gente que está aí. Porque já estamos acordados, né? Não vamos ser acordados, já estamos acordados. Não é isso? Então, assim, acorda. Essa briga aí, a esquerda ela tem uma virtude, a gente tem que falar. Ela se une, ela briga ali internamente, ela dificilmente deixa as brigas extravasarem, né, para que as pessoas saibam, mas existe. Mas na direita o cara começa a agredir o outro, e assim, faz vídeo, vai para palanque. A estrelinha do outro começa a brilhar um pouquinho, ele vem com um balde de água para apagar a estrela do cara. Aqui no Espírito Santo, você que se diz de direita, você que se diz bolsonarista, você pode até não concordar com o cara. Beleza. Veja o exemplo de São Paulo. O Salles é bolsonarista. Sim. Não concorda com o Ricardo Nunes. Mas até eu vi a Abduch, né, falando hoje. Mas é a melhor possibilidade da direita ganhar em São Paulo. Exato. Você vai votar quem aqui em Vitória? Aqui na Grande Vitória? No PT, meu amigo? Você vai ajudar o PT se eleger? Cuidado, seu passado também te entrega, hein? Sim. Aí no ano seguinte começa a atrasar pagamento do servidor. O mesmo servidor que votou no PT. É muito louco. Então, assim, é muito complicado. As pessoas têm essa tendência de autodestruição. Tem uma hora, parece que ela gosta de enfiar o dedo na tomada. Para ver, será que dá choque mesmo? Pô, passa a energia elétrica ali, o cara vai meter o dedo ali. Ou não é? Mas aí, vamos lá. A gente é direita, a gente pensa, né, que a direita é aquela pessoa... Existem anjos, né? Claro. Anjos só os celestiais. Amém. Todo mundo tem seus problemas, seus defeitos, suas virtudes. Agora, a gente tem que entender, até vi uma matéria de um outro camarada hoje, opa, o que está por trás disso? Sim. O que se tem a ganhar, o que se tem a perder, o que se deseja, o que tá... Então, assim, você que está aí vendo, porra, 2 idiotas que estão... Pô, beleza. Mas para um pouquinho e reflete, por que algumas pessoas tomam algumas atitudes do nada, de graça? Por favor. Estava tudo calmo até ontem. Estava tudo calmo, tudo tranquilo. Por que você sai do nada e começa a atacar os outros? Sim. Então, assim, nós temos que... Eu falei para o senhor, nós já falamos isso antes também. A esquerda ela é unida. O ponto que une a esquerda é a corrupção. Sim. É o dinheiro público que... se nós todos formos amigos, nós temos um cofre com trilhões de reais, em que todo mundo vai papar 1 milhão, 2, 10, 50 milhões, bilhões, né? Então, para que a gente vai se estranhar se todo mundo vai ganhar dinheiro? Na direita, não. Na direita, você quer um país que funcione, que prospere, que cresça, que as pessoas trabalhem para ganhar o seu sustento.
não vivam de esquema, né? Não vivem de defraudar as pessoas. Tem um mínimo de ordem para você viver a sua vida. Então, assim, fica mais difícil. Mas alguns se acham mais puros que os outros. Alguns se acham mais conservadores que outros. Ou não também, né? Ou acham que podem pousar de conservadores ou de direita mais do que os outros, né? Então, assim, ou querem só pegar o bonde da história para lá na frente mudar a chavinha, né? Eu era direita hoje, magoei com o presidente do partido, Bolsonaro não veio na minha casa, aí eu tô de mal. Tô de mal e vou sentar no colo da esquerda, né? Não é inteligente isso daí, né? Assim, se é que as pessoas pensam num projeto de Estado, Sim. num projeto de país, na justiça social, na melhoria da distribuição de renda, Sim. se as pessoas pensam nisso. Agora, se o cara tá pensando só em levar o dele, a você, eleitor, presta atenção, o cara leva o dele, vai pegar o avião e vai embora. Exatamente. E vai mandar o dinheirinho dele lá para os paraísos fiscais da vida, criptomoedas, que você sempre fala, e você vai ficar chupando o dedo e quebrando pedra. Essa é a grande questão. Quantas vagas de emprego é a saída do Carrefour e fechando loja deixaram de existir? Né? Cara, eu não faço nem ideia, porque assim, vamos lá, o Carrefour, ele tem as suas lojas, não é isso? Que emprega muita gente, porque são hipermercados, e tem também, em São Paulo, principalmente, tem as lojas pequenas, né? E no Rio. Mas assim, você tem o Carrefour, ele contrata, né, os pequenos produtores para servir, né, dentro do padrão que eles escolhem ali os hortifrutis. Eles contratam as empresas no local, né, nos estados, para produzir o leite deles, é o produto deles, né? Com rótulo bem vazado no rótulo. Então, assim, é muito maior do que uma loja fechando. Exatamente. É muito tudo maior. Um ecossistema. É um ecossistema. Então, assim, mas você achou que é o capitalista ferrenho que está ali, que está tirando o seu sustento, né? Está te explorando, está te oprimindo. Sim. Aí depois você vai pro... o Brasil mandou 150, 125 Isso. toneladas de alimentos para Cuba, né? Com mais 30 milhões passando fome na miséria aqui, que eles falam isso, né? E os Anomamis também, que são desnutridos, né? Por que os índios não podem receber essa comida? Tá sobrando, né? Tanto que foi para fora. Então, assim, é um contrassenso ser de esquerda com esses atos que estão sendo tomados, né? Mas talvez esse seja o grande calcanhar de Aquiles da direita. Aquilo que eu falei sobre o lençolzinho branco pendurado no tempo, passa uma criança com a mãozinha suja, pum, de longe você já vê. Eles se apegam a minúcias de quem é de direita, né? O gesto do assessor do presidente que ajeitou lá a camisa. Não, copo de leite é racista. Aquilo foi um gesto da Ku Klux Klan, bababá, e a imprensa joga fermento em cima, e daqui a pouco você está preso por um gesto que você fez, né? Enquanto o Lula vai te jogar numa guerra mundial, né? E falando, bostejando, que nem ele andou fazendo aí, e você tá achando lindo isso tudo, né? Eu vou ficar bem de verde, né? Não, eu quero marinha, eu quero ficar branquinho, vestido de branquinho para combater. Não vai, o bicho vai pegar. E as pessoas têm que acordar o quanto antes. É muito fácil, né? As pessoas acham assim que é o UFC, né? Sim. Não, eu vou ficar ali vibrando, mas é o outro que tá lutando, né? Eu quero ver quanto que é você que estiver ali tomando porrada. Exatamente. Porque é triste isso daí. Eu falo assim, quem conviveu, ninguém volta normal de uma guerra. Não. Ninguém volta. A gente pega filme, não é filme americano, não. Quem teve oportunidade de conviver com um pracinha, que nem pegou, às vezes, uma guerra tão, né, ferrada na Itália lá, alguns pegaram, a pessoa volta traumatizada. Volta. Não adianta. Os veteranos americanos, todos eles têm os seus traumas de guerra, alguns moram na rua. É complicado. E ninguém quer isso. Isso não precisa começar. Vocês entendem que isso não precisa começar? Né? Às vezes o cara fala, mas eu moro numa região violenta, que tem morte, tem crime. Ok. Mas é diferente de você ver toda hora um cara estourando do seu lado. A pessoa que está convivendo com você tomando um tiro. Não, e na convocação para servir numa guerra, você acha que os traficantes vão atender essa convocação e vão aparecer, eu sou o traficante do meu bairro, né? Eu sou o chefe do PCC, eu vim aqui me colocar aqui atender o chamamento das Forças Armadas para participar da guerra. Aí não é. Vamos lá. Quando ele quer se aliar, né, a um
ao eixo do mal, vamos falar assim, a um eixo, você pode estar se escravizando. Vendo aquele documentário, vou ficar repetindo o documentário, mas assim, eu falei, pô, o pessoal da Hungria... Foi bom, hein? Porque não, foi não, bom mas porque... eu fiquei pensando o seguinte, o povo da Hungria só se ferrou, né? Para não falar outro palavrão aqui. Porque, primeiro, ele tem a invasão nazista, o leste europeu em geral, né? Sim. Teve a invasão nazista, daqui a pouco quem foi libertá-los do nazismo foram os soviéticos, que depois também oprimiram esse povo. Então, veja, você acha que ao se aliar ao mais poderoso, ao mais forte, o cara que tem a bomba atômica, ele vai te deixar no paz e amor? Não vai. Não acorda. Ainda mais se você tiver o que ele precisa, o que falta para o país dele, né? E esse movimento da África, que o presidente foi justamente no encontro da União Africana, é porque, segundo os analistas, segundo a matéria, né, a China já penetrou, a China e a Rússia já penetraram ali no continente africano. Inclusive, a China tem levado a tecnologia que a Embrapa desenvolveu no Brasil para poder otimizar a produção de alimentos na África. E eu vi também uma matéria um tempo atrás na qual na África do Sul os governos, né, estão estimulando a exterminarem brancos. O candidato lá favorito é um cara que manda caçar brancos. Exatamente. E eles têm um apartheid reverso? Exato, exatamente. E eles falam muito bem dos chineses. Sim. Eles querem o contato com os chineses, mas querem exterminar os brancos. É como se fosse a vingança, né? Mas só que eles só estão trocando de escravizador, porque depois que a China também se instalar, né? Por mais que começa com aquele espelhinho com um espelhinho para o índio na caravela de Cabral, né? Isso. Começa por aí, depois... Por isso que eu falo, você, jovem, leia a história, busque conhecimento. Você vai ver que, pelo menos assim, não existe na história, dizem, né? Não sou eu que estou falando, é a história que diz que há um racismo do asiático para os demais. Exatamente. Existe isso. Tem um comercial que eu vi na internet muito interessante, que aquele comercial rola direto, tanto que às vezes estão sempre tirando ele do ar, que é um comercial chinês, na qual era um comercial de sabão em pó, em que a moça pegava um cara negro, colocava dentro da máquina de lavar, batia o sabão em pó e ele saía chinês. Eles não admitem isso que você fala, que a gente fala aqui, que no Brasil é um país eclético, né? Uhum. Que não tem esse preconceito. Não vamos dizer que é um preconceito zero, claro que existe, isso é do ser humano. Uhum. Mas assim, ninguém aqui se preocupa se daquela, como é que fala? Interracial, né? Sim. Mas na China não. Uhum. Você não vai ver um negro com um chinês. A sociedade lá não aceita. Curioso que entre os americanos o fetiche do negro são as asiáticas. Pois é, mas lá, imagina se ele não chega a isso lá. Né? Você pode ver, isso aí não existe essa possibilidade. Sim. Então, assim, as pessoas precisam entender o que elas querem. E como você fala, entender que a sua decisão tem consequências. Sim. Não adianta ficar chorando agora que a gasolina tá cara, que o arroz tá caro, que a picanha não veio, a única picanha que tá vendo, que eu tô vendo aí é o ladrão que tá sendo preso aí com 5 peças de picanha, se você a garrafa do talvez uísque. você tenha. Pois é. Mas e não for pego também. Pois é. Então, assim, eu tô lendo o livro lá, Seja Singular, do Jacob Petri, né? E o pai da Jelly Beating, agora não sei o primeiro nome dele. Que ele fala justamente isso daí. Ou eles falam, né? Da questão do que você quer, aonde quer chegar. Lembrando que a sua decisão tem consequências. Exatamente. Não adianta você achar que você vai fazer uma coisa e não vai ter. Não estou nem falando da lei do retorno. Eu estou te falando que você decidiu uma coisa, você tem que estar apto para receber aquilo ali. E ver se vai dar tempo de mudar. Porque às vezes, né, quando a gente está falando de uma escravização, talvez não dê tempo de mudar. Exatamente. Ou vai levar mais tempo para se mudar. E vai ser necessário mais força e mais violência para mudar. Quer ver? Não é? Hoje eu estou na história, né? Sim. Eu tenho que ver. Os mouros, que são os árabes, né, dominaram o sul da Europa toda ali.
E foram séculos para tirarem de lá. Não foi assim, tanto que a cultura ainda existe lá. Então, assim, entendam isso. Ah, mas isso foi lá atrás. Hoje são os muçulmanos que estão Sim. dominando basicamente todos os países da Europa ali. Sim. Né? E acho interessante que, como a gente fala, quando a gente brinca, a gente fala aqui sobre uma dominação mundial, um plano mundial para desestabilizar os governos. É que nós temos visto, eu tinha visto alguns vídeos que mostram o seguinte: estão chegando nos países, tipo nos Estados Unidos também, nas fronteiras dos Estados Unidos, apenas homens. Sim. Né? Idade militar, né? Em idade militar. Né? É basicamente. Aí os americanos acham, a direita americana acha que é uma ocupação, na verdade. Primeiro você. Não vem, o cara não vem com mulher, o cara não vem com os filhos, só tem gente naquela faixa ali, árabes, né? E vão ocupando os países, e daqui a pouco, quando tiver que estourar uma guerra, já estão todos lá dentro. Acorda, vou falar novamente. Tem um vídeo circulando aí e até a Paula Schmidt colocou lá, né? Um hotel tradicional de Nova York, o governo alugou para colocar imigrantes. Ah, mas isso é dos Estados Unidos. Ei, você conhece a Tríplice Fronteira ali? Conhece, meu amigo. Você sabe quantos haitianos, africanos vieram nesses governos petistas para cá, venezuelanos? Você sabe quantos veio? Não tem nem noção, mas foi muita gente. Tem cidades que no Santa Catarina o cara tá mandando os caras embora, né? Porque você está vendo que há uma dominação e, às vezes, como nos Estados Unidos aqui, o cara vive subsidiado pelo dinheiro do pagador de impostos brasileiro. Foi lá o presidente, o prefeito de Nova York, o governador de Nova York mesmo lá, ele pegou uma verba de não sei quantos milhões de dólares e vai dar um cartão de crédito de $15 mil para cada imigrante ilegal que ele criou esse espaço lá. E aí o povo está em polvorosa, porque na verdade ele vai manter essas pessoas lá. Sim. Para continuar desestabilizando as ruas com os crimes que estão acontecendo. Eu te mandei, né? Que, inclusive, assim, desse também, a gente já falou aqui da teoria das janelas quebradas, da tolerância zero. E esse cara fala do Braxton, né? Que foi o chefe de polícia nos anos 90, que fez uma revolução no sistema policial da cidade de Nova York e diminuiu os índices, que Nova York era uma cidade considerada do crime mesmo. Nova York é contra o crime. Filmes de gangster. É só pegar os filmes ali que tratam da década de 70, 80, você vai ver que pau comia mesmo, né? Não quer dizer que hoje não exista crime lá, que as pessoas acham que não existe, mas é controlado. Só que tá tendo uma explosão da violência na cidade de Nova York que está preocupando as pessoas. E, além disso, crimes misóginos. Já que só vai homem, não é isso? Você aumenta essa... estupro, vai rolar Exatamente. Então, assim, é tudo isso. Mais uma questão, depois a gente volta aqui, né, que eu acho que é importante falar ainda do nosso Lula. Ele não condenou também Maduro. Maduro chegou, pegou assim o pessoal da ONU, ó, junta seus trapinhos aqui e poca fora. Mas era o pessoal dos direitos humanos. Mas a Venezuela não é uma democracia? Eleições limpas? Nas eleições limpas que a oposição está presa? Então, assim, acorda novamente, meu filho. Prendeu a opositora lá e ele não repudiou. Maria também. Corina, né? Não repudiou. E eu não vi também, e essa é uma crítica que tem rolado aí nas redes, nós não vimos feministas brasileiras defenderem ou se manifestarem contra o regime venezuelano que prendeu a mulher que é opositora do Maduro. Então, assim, você vê que é uma... É uma indignação seletiva, né, que eles fazem. Sim, mas dentro do que a gente fala também, você vê que é um movimento globalizado. Exatamente. É isso que a gente precisa entender. Você vê que eles reclamam do Bukele, né? De El Salvador, mas não está falando do Maduro que está lá prendendo todo mundo, não está falando do ditador é aquele que está salvando a economia, reduzindo a criminalidade, né? Exato. No México, o pessoal foi para a rua também, né? Rolam uns vídeos aí da população lá reclamando do presidente, que inclusive é de esquerda, né? No fundo, é muito dinheiro que rola nos narco-estados, né? E para quem comanda e que vai fazer parte da ditadura da minoria, né? Que nós conversamos da outra vez da ditadura da maioria, eles não querem a ditadura da maioria, eles querem a ditadura da minoria, né? Que uns que estão ali, que uma única pessoa domine o país, um grupo fechado
fique com todo o dinheiro. Você que falou, não é? Na questão do salvador da pátria, né? Sim. Foi você? Não, foi o outro. Mas foi o outro Rodrigo lá. Nós comentamos aqui também, mas é o pastor Rodrigo que falou isso. Porque você pega assim, Estados Unidos, esse caos, o Venezuela, a guerra lá, né? Europa também a gente está vendo isso. Todo mundo vai buscar o quê? O salvador da pátria. Né? Só que o salvador da pátria pode ser o escravizador, né? Que segundo a Bíblia é o anticristo. É o anticristo, exatamente. Então, basicamente, vai aparecer alguém para falar, eu sou o cara que vai, vai o bater na mesa e vai ocupar tudo. Lula, né, não se cansa de falar em governança global. Todo tempo ele fala em governança global, que tem que vir alguém para governar uma nova governança global. Exatamente. Toda hora ele está falando isso. Aí eu fico pensando, aí você pensa, mas vai ser um comedor de feijão igual a mim? Porque se for, né, pode ser qualquer pessoa. Sim. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. É alguém que vai ter esse poder de gerar esse consenso em torno de si mesmo. E falar, não, confia em mim, né? Deixa que essa bola eu mato do peito e a gente resolve. E as pessoas vão acreditar. Mas para isso precisa ter um caos na qual a gente entregue a própria liberdade pro cara. Sim. Né? Os países entreguem sua soberania para o cara, né? Então, todo esse caos gerado com ESG, com emissão de carbono, é para gerar fome, gerar instabilidade no mundo. E aí depois aparece aquela pessoa com a solução. Eu posso. E é só vocês confiarem em mim, né? Marca aqui, toma essa marquinha aqui, que nem gado, né? E beleza. Então, assim, as coisas são mais profundas do que a gente pensa. Quem assiste o nosso programa e tem a coragem de fazer essa avaliação, vai despertar, né? E precisamos acordar o quanto antes. A manifestação do fim de semana, de domingo, né? Eu creio que vai ser gigante. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa antes, se vão prender o Bolsonaro no depoimento dele, e muito da convulsão social que pode acontecer se ele for preso, né? Eu não sei se vai acontecer a convulsão social depois dessa reunião. O que acontece, né? A gente está vendo assim. Eu não jogo baralho, pôquer, canastra, sem jogar porra nenhuma, mas pelo que a gente vê, eles estão dobrando a aposta. Tanto o Lula vai chamar o embaixador brasileiro, vai romper relações com Israel, vai denunciar Israel. Essa é uma dobrada de preço, de plano, né? E aí a gente vê que o Bolsonaro vai ser ouvido amanhã em Brasília, longe de São Paulo. Hoje é quarta-feira na gravação. Quarta-feira. Só que ocorrerão simultaneamente mais 8 declarações. Ele falou que não vai falar. Nós não vamos acreditar. Vamos acreditar que a gente está no Estado Democrático de Direito. Que ele não vai falar, que é um direito dele, quem tem que provar o Estado. Mas nada... Tem um negócio que fica assim, será que não vão querer puxar uma declaração aqui? Fulano disse isso para tentar pedir a prisão dele? Na verdade, na minha visão, eles só querem que... Ele não precisa falar nada. Ele só precisa que 2 depoimentos se contrastem, que não seja o dele, para pedir a prisão dele. Por isso, assim, né? Para que marcar simultaneamente 8 depoimentos? Na minha visão, é para dar esse ar de legalidade. O depoimento de fulano e de ciclano contrastou, então, o responsável é Bolsonaro, tem ele. E só que, assim, se a gente falou aqui que a direita ela dá lá as suas cabeçadas, e quando a gente falou assim que o cara pensou, o caso da fala do presidente Lula foi pensado, e foi, mas ele não dimensionou tudo isso. Então, hoje, eu não sei se prender o Bolsonaro vai ser uma jogada boa. Por quê? Porque, assim, a população enxerga, mais de 50%, não acha que ele cometeu crime nenhum. Olha, nós estamos falando de mais de 50%. Sim. Não são necessariamente eleitores dele. Sim. Né? Porque então, assim, as pessoas estão vendo que está tendo um arbítrio, uma violação. E as pesquisas que estão falando isso. Então, assim, pode ser que a pessoa achar que prender o Bolsonaro na quinta-feira, dia 22, vai desmobilizar as pessoas de irem para São Paulo, talvez não aconteça isso.
Na verdade, o que eu vejo, nós que somos atiradores, né, nós que fomos treinados para isso, a gente vê aquele lance às vezes você vai dar um tiro com uma arma longa distância, primeiro você dá aquele tiro para você calibrar a distância. Sim. De onde vai, bateu na base ali, bateu para a esquerda, para a direita. 8 de janeiro foi isso. Sim. Né? Sim. Aconteceu aquilo tudo, vamos pegar pesado aqui, vamos condenar todo mundo, para quê? Para quando lá na frente nós prendemos o Bolsonaro, não aconteça outra manifestação ou maior do que essa. Na mente deles, eles preveem o seguinte: já botamos 17 anos no lombo de velhinha na porta do quartel. Então, quando a gente for prender o Bolsonaro, eles vão lembrar, é tipo treinar um cachorro, né? Bate no ursinho, porque não quer comer a comida, e o cachorro olha lá, acha que vai acontecer com ele aquele ali. Então, a intenção é exatamente isso, é doutrinar a mente das pessoas para quê? Pega pesado 8 de janeiro, para quando a gente prender o Bolsonaro, as pessoas não vão ter a coragem de se levantar, né? Mas até nisso, o presidente, que as pessoas acham que ele é tapado, ele pediu para concentrar tudo em São Paulo. Exato. E gente de todo o país vai estar em São Paulo. O governo, lógico, que o time está jogando em casa, né? Porque o governador é partidário e tudo mais. Mas o que eu trago aqui? O STF estava exigindo vacinação obrigatória para matrícula na rede pública em Minas Gerais. E o Zema falou que não, que nunca foi exigido. Bateu o pé. Então, veja, nós estamos tendo já certas desobediências. Santa Catarina, da mesma forma. Sim. São Paulo, cara, você vê que o cara não vai... São Paulo é um país, gente. Sim. Se juntar São Paulo e Minas ali, então... Se estrangular ali... Para você manter a vida nababesca de algumas pessoas, você precisa que o recurso chegue. Tanto que os presidentes, a política do café com leite era sempre ali, né? Aí São Paulo, tem Minas, o Caiado que também vai. Sim. Então, assim... A gente tem um sul do país que vira e mexe, e o nego fala em se separar do país. Exato. Né? Não sei se o Ratinho Júnior vai, mas é um que também não está nessa pauta. Tanto que o pai dele, né, o Ratinho, fez um vídeo questionando a fuga lá de Mossoró, dizendo que só pode ter fugido se fosse ajudado de dentro. Então, nós sabemos disso. Sim. Não tinha como o cara fugir, né? Então, assim... Alguém está com a conta bancária estufando dinheiro. Vamos aguardar o domingo. Eu acredito que é um recado muito grande. Eu acho que as pessoas não devem levar nenhuma bandeira pedindo cabeça de ninguém, pedindo nada. Eu acho que é só ir de verde e amarelo mesmo. Exatamente. Cantar o hino, ouvir o presidente, ouvir as pessoas e mostrar o tamanho das pessoas que estão ali. Concordo. Né? Eu acho que esse é o recado. E achei inteligente também não se fazer, não obstante falar assim, e teriam os oportunistas nas outras praças quererem, né, já para a campanha municipal, mas também seriam focos mais fáceis de serem controlados, sofrerem, acharem que estavam se excedendo. Então, concentrando em São Paulo, acho que, até porque, repetindo, é um time que está jogando em casa, dificilmente o esquerdista, se for ali, aí a gente vai achar se realmente tem os infiltrados. A gente sabe que tem. Os infiltrados vão ser identificados. E aí eu fico pensando assim, será que certos poderes vão querer mexer com Tarcísio? Mandar prender Tarcísio? Não vai. Né? Não vai. Por isso que eu estou falando assim, o Zema já percebeu o seguinte. Não tem mais lei, então eu também não preciso cumprir. O meu estado é o segundo, é o maior, né? O segundo maior colégio eleitoral do país, nós temos uma população tal, produzimos isso, e aí? Não dá. Então, assim, a gente tem que entender que a gente vive numa federação. O que eles têm, assim, a conclusão que eu venho chegando é o seguinte: se o lado de lá está ignorando totalmente as leis, né, passando por cima de Constituição, o que impede o lado de cá de fazer a mesma coisa? Você acha que, vamos lá, aí realmente dobrar a aposta de vez, o all-in, né? All-in. All-in, tudo dentro. O cara é apostar de vez tudo. Quiser prender um Tarcísio, quiser prender um Zema, quiser prender um... Ele acha que vai ter apoio... Mineiro é um bicho mergulhoso. Ele acha que vai ter apoio do restante do país? Nunca. Vai gerar um caos. Então, assim, e nem governadores que são mais alinhados. Você vê que ninguém está comentando nada. Porque sabem que, assim, é a bola fora...
Só Jerônimo, de repente, vai falar alguma coisa da Bahia, né? Que é um estado grande, tudo, mas fora isso, quem vai falar alguma coisa? Verdade. Temos que ficar ligado. Cenas do próximo capítulo. Mas sempre lembrando que qualquer manifestação ela é legítima. Sim. Eu vi aí, parece que o PT, né? Foi o PT que entrou com um pedido no Ministério Público Federal para proibir. Tudo deles proibir, né? Proibir, porque pode ser um 8 de janeiro. Bem, então tem que rasgar a Constituição, porque o direito de reunir-se na via pública, desde que você comunique, já foi comunicado. Com muita antecedência. Né, com muita antecedência, de forma pacífica, sem armas. Acabou. Se não puder fazer isso, então acabou a democracia. Acabou. Veja quem é que se diz democrata. Se um Mandela do baile funk, que tem drogas e armas, ninguém vai lá proibir, ninguém vai lá desfazer. É engraçado isso, né? O cara não pede para proibir o Mandela, como o cara não pede para o Hamas soltar os sequestrados, os reféns. Pô, essa esquerda eu não estou entendendo ela não, né? Agora, uma manifestação pacífica, manifestação popular. É isso, cara. É o que você fala, é espiritual, não é só política. Não. E não tem lógica, o ser humano ele tem uma visão tão deturpada da realidade. Totalmente. Né? Totalmente. Exatamente. Fechou? Fechou. Isso aí. Falamos tudo? Falamos tudo e mais um pouco, né? Exatamente. Obrigado aí você que nos assistiu. Colabore com o nosso canal, se inscreva no nosso canal, indique para os seus amigos, né? E semana que vem nós vamos estar aí com um relatório do que aconteceu aí, né, nessa manifestação, né? Nos próximos dias aí, que vai rolar. Se inscreva no canal, doe aí para o canal aí, se você quiser patrocinar o nosso canal. Eu vou criar aí um QR Code aí para você poder fazer a sua doação. Se você, mas eu quero me identificar, não vai ser Pix, pode fazer doação por criptomoeda também, para você poder... A vantagem da criptomoeda é essa liberdade. Você faz uma doação anônima, criptografada, e ninguém vai saber que você colaborou com a gente. Mas, não é assim, se a pessoa não quer doar, mas indica o canal para um amigo, Exatamente. Se inscreva para o filho, para a filha, ajuda a gente a chegar aí aos 1.000 inscritos, que já é uma ajuda considerável. A gente agradece muito, né? E nós já estamos aí com 3 meses que nós estamos trabalhando aqui, e o crescimento foi, assim, sensacional. Muito esquerdista participando. Muito, agradecer aos esquerdistas que eles acompanham, eles dão ibope. Eu gosto que eles vão lá debater lá, e eles ficam meio doloridos. É porque o remédio está funcionando, gente. Sim, com certeza. Quando começa a sentir os efeitos colaterais do remédio, é porque está funcionando. Então é isso aí. Valeu. Um abraço para vocês, a gente volta semana que vem com o Café Conservador Podcast. Coronel, até mais. Até mais, galera.